Que o bom e amado Deus nos conduza por Sua palavra para verdades que vão fazer a diferença em nossas vidas. Pregarei as 5 próximas mensagens sobre principados e potestades. Eu quero sempre lembrar para mim mesmo e para a Igreja do Senhor Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e espíritos malignos ou forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quero lembrar nessas 5 mensagens que estarei pregando: Principado do Egito, Principado da Babilônia, Principado da Pérsia, Principado da Grécia e Principado de Roma. Eu quero sempre lembrar, nesta primeira mensagem dessa série, que poderíamos chamar a série Principados, quero relembrar Efésios 6, 12. Em cada mensagem, não podemos esquecer, o nosso foco não é carne e sangue. Nós não temos que nos focar nas nossas lutas, que nós pensamos que são as nossas lutas reais. Pessoas, situações complicadas, difíceis do dia a dia, situações do casamento, situações na empresa, no trabalho, na escola. Na verdade, temos que colocar como regra da nossa vida Efésios 6, 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta é assim. Eu não entendo a vida cristã sem batalha espiritual. Na verdade, eu não creio que o tema batalha espiritual é moda, como alguns tradicionais ousam dizer. Se é moda, começou lá no Jardim do Éden há muitos anos atrás e ainda não terminou, porque o livro de Apocalipse fala das lutas, das batalhas. E se fosse moda, Deus não seria Yahvé Tsavaote, o Deus dos exércitos. Se fosse moda, o apóstolo Paulo não diria que nós temos que lutar as nossas lutas como bom soldado de Cristo. Se fosse moda, o Senhor Jesus não nos diria para estarmos vigiando e orando. Se fosse luta, se não fosse uma moda, a Bíblia inteira não nos diria que nós temos um inimigo chamado Satanás. Portanto, eu quero relembrar a Igreja do Senhor nessas mensagens que a nossa luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. O Espírito Santo me deu 5 mensagens sobre 5 impérios que já existiram. Nós sabemos que vários impérios já existiram no mundo, inclusive o Brasil foi império. Impérios físicos, geográficos, impérios onde pessoas, seres humanos, foram imperadores. E dentre todos esses impérios do mundo, eu quero destacar 5. E quero relembrar também, para que fique bem entendido, que os países que hoje, atualmente, representam esses impérios antigos, eu não estarei falando deles em tese, mas eu estarei falando de Efésios 6,12. Quando eu estou falando de principado do Egito, ou espírito da escravidão, eu estarei falando espiritualmente de um principado. Eu estarei falando de um príncipe demoníaco que rege o mundo inteiro por meio desse principado que ficou conhecido como Principado do Egito. Quando eu estarei falando de Principado da Babilônia, eu não estarei falando ali precisamente da Babilônia, do Iraque, etc., aqueles países que formam hoje aquele lugar onde ficou conhecido como a Babilônia antiga, mas estarei falando do principado espiritual da Babilônia. Quando estarei falando do Principado da Pérsia, não estarei falando precisamente do Irã atualmente, mas estarei falando do Principado espiritual que rege o mundo inteiro por meio desse chamado Principado da Pérsia. E assim Grécia, e assim Roma, e você vai entender. Eu creio que essas mensagens serão muito práticas, porque na verdade eu não gosto de mensagens que não sejam práticas. Eu creio que toda mensagem da palavra de Deus nós temos que ouvir e dizer: o que eu vou fazer com essa mensagem agora? Como eu colocarei em prática na minha vida, na minha escola, no meu trabalho, na minha família? Eu espero que essa mensagem não seja teórica, mas seja uma mensagem muito prática, até porque temos lutas constantes e diárias contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e espíritos malignos ou forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nunca esqueça,
Efésios 6,12, e nunca esqueça que os principados, apesar de levarem nomes de países que existem, eu estou falando espiritualmente. E eu espero de todo o meu coração que o Espírito Santo toque e arda o coração de muitas pessoas e que ouçam essa mensagem, que o Espírito Santo abra a porta da palavra. O primeiro principado que nós vamos receber como mensagem de Deus para lutarmos contra ele é o principado do Egito ou o espírito da escravidão. Quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, em Isaías capítulo 30, onde se fala do Egito. Diz assim: ai dos filhos teimosos e rebeldes, oráculo de Yahvé, que executam planos que não são meus, que celebram pactos e alianças sem a minha aprovação, e tudo o que fazem é ajuntar pecado sobre pecado, que partem para descer ao Egito sem me consultar, buscando abrigo à sombra do Egito. Mas o socorro de Faraó se vos tornará em humilhação, e o abrigo à sombra do Egito em vergonha e ultraje. Isaías capítulo 30, do versículo 1 ao 3. Que o Espírito Santo nos dê uma mensagem poderosa nessa primeira mensagem sobre os principados e potestades. Eu chamo, o que o Espírito Santo me disse foi que o principado do Egito é o espírito de escravidão. E quando falamos em principados, falamos em demônios que agem no mundo inteiro, que são príncipes neste mundo. Satanás é chamado príncipe deste mundo, ou aquele que está governando, aquele que está liderando. Principados e potestades. Dominadores deste mundo tenebroso, na palavra grega, a palavra grega é cosmocrátoras, a palavra grega, que representa os burocratas de Satanás, aqueles que fazem a reunião junto com os principados para descobrirem os melhores meios de agirem contra o povo, contra o mundo, contra a raça humana, contra o povo de Deus. E espíritos malignos ou forças espirituais do mal nas regiões celestes são aqueles executivos, aqueles que estão ali executando os planos dos principados e dos burocratas de Satanás. O principado do Egito é também o espírito de escravidão. Quando falamos em Egito, falamos ou pensamos principalmente em escravidão. E eu quero compartilhar com você alguns pontos dessa escravidão que são bem reais, bem enfáticas, bem cotidianas e bem, infelizmente, cruéis na vida das pessoas no mundo inteiro. Não estou falando do Egito, estou falando do mundo inteiro, porque o mundo jaz no maligno. A primeira faceta da escravidão, do principado do Egito, que é o espírito de escravidão, é a escravidão familiar. As famílias em geral estão sendo tomadas por escravas. Um dos ataques principais de Satanás é contra a família. Nós sabemos disso por meio de várias situações pecaminosas, por meio de várias batalhas, por meio de vários ataques. Nós temos visto as famílias em escravidão. E as famílias são escravas de si próprias, dos seus próprios pecados, escravas dos pecados passados, escravas de problemas de pecados sexuais, escravas de divórcios, escravas de separações que deixam famílias inteiras quebradas, filhos até precisando de tratamentos psiquiátricos. Nós temos visto as famílias escravizadas da correria do dia a dia. E esse principado do Egito, que é o espírito de escravidão, age nessa primeira faceta como a escravidão familiar. Quero lembrar que Faraó, quando Abraão foi ao Egito pensando que o Egito era uma coisa maravilhosa e linda, Deus disse para ele ficar em um determinado lugar, que era de onde sairia o povo de Israel, mas era uma terra seca, onde Abraão via não tem água, e o Egito era como um oásis naquele deserto, era como um país lindo hoje que todo mundo flui para lá, e achando que vai conseguir oportunidades. O Egito era a terra dos sonhos daquela época. Abraão foi para lá. Quando chegou lá, Abraão foi tomado de surpresa, porque Faraó, todas as mulheres bonitas que ele via, ele tomava para si, independente se fossem casados. Se fossem casados, geralmente ele matava o marido e pegava a mulher para o seu harém.
Ou seja, ele queria destruir a família. Uma escravidão que tem a faceta de escravidão sexual, mas essa escravidão sexual principalmente levando para a escravidão familiar. E Abraão perdeu a Sara, sua esposa, porque Faraó a trancafiou para si. Faraó tomou Sara para si. E Sara, quero lembrar que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala como uma parábola lá em Gálatas, que a Sara é a mãe dos livres. Agar, que era egípcia, era a mãe dos escravos. Então, nesta parábola que está registrada em Gálatas capítulo 4, da alegoria entre Sara e Agar, a Sara era a mãe dos livres. E então, Faraó pega a mãe dos livres e trancafia, e prende, aprisiona. Então, essa escravidão familiar, e ali Abraão perderia sua esposa, consequentemente perderia sua geração futura. Então, representa a escravidão familiar. Então é importante que as famílias comecem a pararem de brigar por coisinhas pequenas e comecem a pensar, as famílias que conhecem a Jesus, que entendem Efésios capítulo 6, versículo 12, ou de 10 até o 18, quando termina a descrição da armadura de Deus, é lembrar que nós precisamos lutar contra o principado do Egito, ou o espírito da escravidão, e tudo que nos levar a uma infelicidade familiar, levantarmos guerra contra esse principado do Egito. Então, essa é a primeira faceta, que é a escravidão familiar. Eu quero clamar a você, por amor à sua própria alma, que ore pela libertação da sua família. Famílias que brigam constantemente, famílias infelizes, famílias onde cada cônjuge já está pensando em separar-se e tomar uma outra pessoa que não a seu cônjuge. Essa escravidão mental, essa escravidão de pensamentos, fortalezas na mente que vão escravizando a família, filhos que acham que os pais não os amam, ou filhos que têm medo dos pais, pais que tornam seus filhos verdadeiros escravos e não filhos que disciplinados. Então tudo isso que destrói família passa pela luta contra esse espírito de escravidão ou o principado do Egito. É hora de nós baixarmos a nossa cabeça, nos submetermos a Deus, porque a Deus nós podemos nos submeter, mas ao mundo nós devemos buscar lutar e vencer. A primeira faceta então é essa, a segunda faceta da escravidão, do espírito de escravidão, ou principado do Egito, é a escravidão financeira. O mundo inteiro leva as pessoas a uma escravidão financeira, as pessoas são escravas do mamon. Quero lembrar que a única entidade que Jesus chamou de Deus, além do Deus verdadeiro, foi o dinheiro. Jesus disse, ninguém pode servir a dois deuses, a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon, ou ao dinheiro. Nós sabemos que o amor ao dinheiro, o amor a esse segundo Deus, é a raiz de todos os males, quando eu coloco um outro Deus além de Deus. E sabemos que Satanás ofereceu a Jesus na tentação o reino do mundo e a glória deles, a questão da beleza financeira, daquilo que o dinheiro pode comprar. E Faraó comprou para si mesmo toda a terra do Egito. Os próprios cidadãos egípcios eram escravos. Os próprios cidadãos egípcios eram escravos de Faraó, ou seja, a terra deles pertencia a Faraó. Então nós vemos um mundo escravo de dinheiro. As pessoas são escravas dos seus cartões de créditos, e uma grande parte do mundo vai pagando o mínimo e devendo cada vez mais. Os próprios países são escravos, a maioria dos países pobres são escravos dos países ricos, a dívida externa é grande. Os países mais pobres continuam mais pobres, inclusive o Egito, agora estou falando fisicamente, o continente africano, de onde também faz parte o Egito. Nós vemos muita escravidão financeira, muita pobreza, muita miséria, poucos ricos dominam ali e a maioria é dominada. Não é à toa que no Egito nós temos uma das 7 maravilhas, chamadas assim, que o mundo chama, né? Uma das 7 maravilhas do mundo, as pirâmides. Mas você sabe que as pirâmides, na verdade, as pirâmides eram túmulos, foram feitos como túmulos de Faraó. E o símbolo da pirâmide, que é um dos símbolos que os satanistas gostam muito, ou os adoradores do principado do Egito, que é o espírito de escravidão, nós sabemos que na pirâmide, o topo ali, onde poucos dominam, mas a maioria está na base, ou seja, a maioria é a maioria escrava, a maioria que foi vendida. Sabemos que no mundo inteiro os grandes gostam de dominar os pequenos. Essa é a filosofia do principado do Egito, o principado da escravidão. Eu preciso de escravos, preciso de pessoas para eu dominar, preciso de pessoas para eu escravizar. O mundo é assim.
E então é a segunda faceta desse espírito de escravidão, é a escravidão financeira. E isso vai passando por religiões, grandes líderes religiosos, que estão lá no topo, dominam a massa, a multidão. Jesus nunca ensinou isso. Dominam aquela multidão, usam psicologia de massa para dominar, para fazer as pessoas cada vez mais escravas. Prometem coisas que não é assim como Deus ensinou. E então as pessoas começam com um pensamento, recebem ali, ficam com medo, a escravidão passa pelo medo, e o medo de não fazer alguma coisa, e não podem dar nem um passo sequer sem consultar o seu grande líder. E então esse espírito de escravidão tem dominado as pessoas financeiramente. As pessoas são escravas dos seus, como eu disse, cartões de créditos, são escravas dos seus grandes financiamentos, são escravas dos grandes impostos que lhes são submetidos pelo mundo inteiro. E você pode já estar perguntando, mas como é que dá para melhorar isso? Já quero dizer que não dá para mudar o sistema deste mundo, porque esses principados, eles dominam, segundo Efésios 6,12, o mundo. Então não dá para mudar o sistema do mundo, mas você pode mudar de mundo. Esse é o segredo. Você pode mudar de reino. Jesus diz em João capítulo 8, quando ele fala de liberdade, conhecereis a verdade vos libertará. Ele fala de quem a quem vocês submetem, a quem vocês servem, vocês são escravos desses. Vocês são escravos, se vocês pecam, vocês são escravos do pecado. Então, se nós somos deste mundo, somos escravos deste mundo. Se nós nos submetemos ao principado deste mundo, nós somos escravos dele. Mas a Bíblia nos diz que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Então, não tem outra forma, a não ser você mudar de reino, do reino do mundo para o reino de Deus. E aí você vai ver que as coisas vão ser diferentes. E nós vamos falar muito todos os principados, vai ter algumas facetas na área financeira, e você vai poder ouvir, e eu creio que até a quinta mensagem, que é o Principado de Roma, você vai poder ouvir. Mensagem poderosa e ser liberto vez por vez, se você entender Efésios 6,12 e lutar. Então a segunda faceta é esta, a faceta da escravidão financeira. A terceira faceta da escravidão é a escravidão da cultura. E isso é muito importante. O Egito antigo queria dominar, era um império, queria dominar o mundo, assim como todos os impérios que existiram, esses grandes impérios que nós vamos ver, que nós vamos ouvir. E eles queriam dominar o mundo e dominavam uma grande parte, dominavam por meio da força, das guerras, das conquistas de terras e de outros países. Então, quando cada império dominava, ele queria fazer uma aculturação, ele queria aculturar as pessoas na sua ideologia. Então essa escravidão é muito sutil e muito poderosa, e é importante que você entenda isso. E então há um momento na história do Egito em que o povo de Israel estava lá como escravo, espírito de escravidão. Só que o povo de Israel morava numa terra separada chamada Gósen, e o povo de Israel preservava o seu culto a Yahvé. E então eles começaram a crescer e a crescer e a crescer. E chegou o momento que Faraó disse, não, esse povo não pode continuar crescendo. Não que eles tinham medo, eles tinham um exército suficiente para matar todo o povo de Israel ali, mas Faraó, no seu pensamento, representando o próprio Satanás, disse, não posso deixar esse povo crescer na sua cultura, não posso deixar esse povo crescer no seu culto a Yahvé, eles têm que cultuar a mim. Eu sou Deus na terra, eu tenho que cultuar o Deus Sol, os seus deuses antroposomórficos, etc. Então, a terceira faceta da escravidão é a escravidão da cultura. Então o que Faraó pensou? Vamos matar todas as crianças, meninos, todos os garotos de 2 anos, recém-nascidos até 2 anos, vamos matá-los. Ele matou milhares naquele tempo. Moisés veio daquela vitória, e por isso nós temos que vencer essa cultura, e então ele matou muitas crianças. Qual era o objetivo de Satanás? Matando os meninos, ficavam só as meninas. As mulheres de Israel, as meninas iam crescendo e elas não tinham meninos para casarem, ou rapazes de Israel, da sua própria cultura, do seu próprio culto para casar. E então as meninas iam ter que casar com os egípcios e haveria uma fusão de cultura, uma aculturação. E então Israel deixaria de existir, o culto a Deus deixaria de existir, eles casariam-se e por meio dessa aliança eles faziam um só povo. E um só povo com Satanás.
E então isso é escravidão, que para mim é a principal faceta da escravidão. Lembre disso aqui, isso aqui é escravidão. Quando eu estou ligado por uma fusão de cultura. E então essa era a intenção de Satanás. Mas não era a intenção de Satanás. Essa é a intenção de Satanás. A aculturação. Tudo bem, ele destrói famílias, escraviza famílias. Mas se mesmo famílias debaixo de alguma escravidão se converter ao Senhor, elas serão livres. Sim, eles escravizam financeiramente, mas mesmo famílias, mesmo em escravidão financeira, se quando conhecem a Jesus, eles são libertos. Agora, quando um povo se une a um povo de Satanás, então aí fica difícil. A terceira faceta da escravidão é essa escravidão da cultura. E então o mundo inteiro está trazendo, não é à toa que os egiptólogos se estudam o Egito Antigo, até hoje se fala, até hoje as pessoas visitam as pirâmides e aquela cultura egípcia e nos filmes, nos desenhos animados, porque o mundo todo é imergido neste grande túmulo espiritual de Satanás, da escravidão, a escravidão da cultura. Eu sempre digo para os filhos espirituais que eu imagino o apóstolo Paulo falando tão forte que aquela veinha do pescoço ficava assim pulando, quando ele dizia: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Não vos conformeis com este mundo, não se tornem escravos deste mundo, não entrem em fundição com este mundo, não entrem no fogo deste mundo, não entreguem o seu ouro a este mundo, os seus filhos a essa cultura do mundo. Lutem contra a aculturação. A palavra cultura vem de culto, e culto vem de um Deus. O Egito se afastou de Deus. Cã se afastou de Deus, o filho de Noé, e de onde veio a nação egípcia, Misraim, um descendente ali de Cã, acho que bisneto, se eu não estou enganado, foi quem fundou, Misraim foi quem fundou o Egito, e dali o Egito se fundiu como um grande império, e Faraó se dizia Deus na terra, esqueceram Deus, abandonaram Deus, cultuavam todo tipo de deuses, homens e animais, menos o Deus verdadeiro, e seguiam o seu próprio caminho. E queriam dominar, e até hoje querem dominar espiritualmente. É hora de o povo que se chama povo de Deus se afastar da cultura deste mundo. É hora de entendermos o que Jesus disse e registrou em João capítulo 17. Eles, falava dos filhos, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, queridos, nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Não somos filhos deste mundo. Assim como Israel estava no Egito, mas não era do Egito. Estava num lugar separado chamado Gósen, mas ele pertencia a um outro povo. E não estou falando do Israel físico, estou falando do Israel espiritual. Então, quero lembrar para você que Satanás vai tentar, dentre tantas coisas, e eu não quero... o objetivo dessa mensagem é abrir uma janela para você pesquisar e pensar e orar e mastigar essa palavra. Mas três facetas principais: a escravidão familiar, que vem com a escravidão sexual, a escravidão financeira, que vem com toda essa escravidão de miséria, e a escravidão da aculturação, que tem como objetivo você entender, você pensar que você é daqui. Nós temos a aculturação egípcia nos cantores gospel, nós temos a aculturação egípcia nos pregadores, nós temos a aculturação egípcia nos líderes de igrejas evangélicas. As pessoas estão se fundindo com o Egito. E quem paga o preço maior? As crianças. As crianças estão morrendo, ou estão sendo assassinadas emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente, para que o mundo tenha uma só linguagem, o mundo tenha uma só palavra, o mundo tenha um só pensamento, e não é o pensamento do céu. Todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que pensar igual em relação ao homossexualismo, todo mundo tem que pensar igual em relação ao pecado, todo mundo tem que pensar igual em relação às músicas, todo mundo tem que pensar igual em relação às diversões. Isso é escravidão. O povo do céu tem que pensar semelhante ao seu rei, e o nosso rei se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus nos abençoe nessa primeira mensagem sobre os principados e potestades. Quero fazer uma oração, e se você puder dizer amém, faça essa oração em nome de Jesus. Deus, eu faço uma oração de guerra com todos os que me ouvem e passo o sangue do Cordeiro, o sangue do nosso Rei que foi morto, mas que viveu, ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Eu passo esse sangue precioso do Cordeiro que tira o pecado do mundo entre a nossa vida e o principado do Egito, que é o espírito de escravidão. Senhor, o teu povo que se chama pelo teu
teu nome, seja um povo livre, o povo a quem o Senhor libertou, e o povo não se submeta nem, Senhor, às escravidões, à escravidão familiar, nem à escravidão financeira, e tampouco à escravidão da aculturação egípcia espiritual, em nome de Jesus. Que o nosso Rei, o Rei dos Reis, Senhor vitorioso sobre todas as batalhas, seja o nosso guia, o nosso Senhor, aquele que aplana os nossos caminhos e nos livra de toda a escravidão. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.